para poder curtir esse papo do Bora Pai Convida, que hoje eu estou com o terceiro convidado, o papai aí, o Niltinho. E aí, Niltinho, beleza? Tranquilo? Tá me ouvindo legal? Tá me vendo? Tá Tô, travando? Tá de boa? tá de boa. A galera tá nos ouvindo? Júlio, Marina, seja bem-vinda. Os corações aí pra gente, manda os aviãozinhos aí chamando a galera para esse papo, para nossa noite de hoje, que tem como convidado o Niltinho Ricardo. É isso aí. Conta umas coisas por aí, João. Então, tranquilo, né? O Salvador é uma loucura, né? Tem dia que chove, tem dia que faz sol, tem dia que você não sabe o que que vai acontecer. Então, deixa eu Aqui fixar tá, aqui, tá pronto. Isso aqui. calor, mas agora, final da noite, deu uma esfriadinha. Mas tamo aí. Deixa eu tentar fixar isso aqui, ó. Comentário, vai. Que é o nosso tema de hoje. Ó o Julião aí. Ô, Julião, recíproca verdadeira, hein? É, pode postar aqui sim, viu? Fixar comentário. Pronto, deixa eu fixar. Dois papais que eu admiro muito, Mateu. Não bateu. Bom, galera, vocês que estão chegando, P, um abraço. Vocês que estão chegando aí, a gente vai conversar hoje com o Niltinho, que é o terceiro convidado dessa terceira temporada do Bora Pai Convida. E para mim é uma honra estar com esse cara aqui para a gente falar sobre paternidade. E o cara aí, Isso, a honra é ele, minha, uma João. das. Hã? A honra é minha. Que nada, velho. Você faz muita coisa bacana. Ó, diretamente do México aí o Miguel também. Um abraço, Miguel. Vivo por cinco, um grande abraço. Miguel. Minha digníssima entrou também. É, tô vendo. Então, o que é que acontece? Uma das coisas que chama mais atenção no perfil do Niltinho é aquela frase que você tem lá na sua descrição, que com 35 anos você se viu com quatro filhos e é como se você tivesse assim, os anos anteriores a isso foram anos, sei lá, perdidos ou que de fato você falou, poxa, demorou muito para eu chegar numa situação como essa em que a paternidade me traz uma certa alegria. É por aí essa interpretação? Não digo que seriam perdidos, mas mais ou menos da seguinte forma, né? Qual era a motivação pela qual eu vivi todo esse tempo? Né? Se for olhar friamente, sempre tinha algum ponto em questão em determinada fase da vida. Mas do nascimento do Arthur em diante, pronto, agora eu tenho realmente um motivo para poder viver, um motivo para poder trabalhar, um motivo para poder conquistar as coisas, porque tem alguém em casa me esperando. Depois, esse alguém virou alguém. É o foco, né? Acho que é o foco que a gente precisa passar, né? A gente precisa ter cada fase de vida e acho que é importante para todo mundo. E principalmente para o homem, eu acho que a gente fica mais maduro, a gente amadurece mais quando a gente cria uma responsabilidade diante de um casamento, diante de um relacionamento sério, diante de filhos, principalmente. Eu sempre friso aqui, Nilton, que ser pai nos ajuda a ser melhores pessoas, sempre, né? A, Exatamente. a galera que está chegando aí pode também mandar pergunta, e aí Nilton, a gente sempre vê assim, os projetos que você está fazendo, né? Assim, a Roda de Paz, você traz muita discussão, muita reflexão, né? Você está sempre atenado com discussões que são importantes, né? E que estão presentes no nosso cotidiano como pai e como mãe. Mas, assim, uma coisa que passa despercebida é sobre o Niltinho. O Niltinho que não é pai. Quem é esse Niltinho? Se apresente aí, cara. Bom, primeiramente, João, quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com você. Também seu projeto é muito, muito legal de estar acompanhando. Eu me divirto com as postagens que você faz com o pequeno, os convidados que você chama, assuntos diversos, mas sempre com o mesmo intuito, com o mesmo horizonte que é a paternidade. Então, eu fico extremamente feliz e quero te agradecer pelo convite. E a galera que está nos vendo também, sejam bem-vindos e espero que a conversa seja muito bem produtiva para todos. Bom, o Niltinho que não é pai, eu costumo dizer, né? Antes me apresentava como Niltinho, técnico químico, trabalho em empresa tal, faço isso, faço aquilo, tenho tal carro, é, moro em tal lugar. Hoje, qualquer lugar que eu chego, me apresento, bom, eu sou Niltinho, pai do Arthur, do Gael, do Heitor e da Helena. Né? Tenho quatro filhos, tive o meu primeiro filho com 32 anos e com 35 tive
o vislumbre de me questionar como conseguir viver tanto tempo assim sem eles, né? Então, como você falou, introduziu no início da live, não é que esses anos foram perdidos, mas sim foi uma, um divisor de águas, né? Então, eu continuo sendo a mesma pessoa, só que realmente muito mais centrado, muito mais emotivo, muito mais cuidadoso, muito mais apaixonado pela vida, muito mais cauteloso, né? Antes eu já era chorão por qualquer coisa. Hoje, o comercial de margarina já me faz emocionar. Tanto que exatamente hoje, né? Mandei mensagem para minha esposa, para falar, vou mandar um bom dia hoje de manhã, né? Tava no trabalho. Aí mandei uma foto para ela. Ela assim, nossa, você tá com o olho de emocionado. Eu falei, poxa, o pior é que eu estava aqui rascunhando um texto pro Dia dos Pais. E cada palavra, lógico, a emoção vem. Então, esse sou eu, né? A flor da pele, intenso, na correria, sempre para tentar buscar o máximo de presença, o máximo de, de curtir o máximo meus filhos, minha casa, minha família. Então, basicamente é isso, né? Com todas as minhas responsabilidades de trabalho, de prover, sim, um lar, mas também de estar na função igual a minha esposa. Massa, massa. E é isso aí mesmo. Ó, vou dar um abraço aqui para o Abraço, amor de Cássio. papai. Tá aqui o Marcelo. Marcelo se tornou pai recentemente, o arquiteto Marcelo. Teve O recentemente Marcelo, aí. eu vou falar É, uma coisa do Marcelo hoje, rapidinho, João. O Marcelo me diga. mandou uma mensagem hoje de manhã, quer dizer, na verdade, ontem à noite sobre hoje de manhã, né, falando o quanto é clichê o meu IG, né? Um apaixonado, né? Todos os pais são apaixonados, né? Pelo menos teoricamente todos são, né? E lá no início, quando eu falei, não, tem que colocar um nome pro IG. Assim, é clichê? É. Só que quem realmente vai se identificar e não vai ver como tão clichê. Às vezes de fora você olha assim, é, 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 é fácil falar, né? Mas quando você está do lado de dentro, né, que a gente costuma dizer que a gente vive dentro de uma bolha, né? E aqui do lado de dentro é diferente, né? Você vê, caramba, não é só clichê, né? Tem uma carga positiva, uma carga emocional no nome que você, poxa, gostei. E o Marcelo mandou uma mensagem super bacana falando do nascimento da filha dele e ele falou que ia estar aqui com a gente, veio mesmo. Veio Tamo junto, também. Marcelão. Então, o Marcelo, o Homem-Aranha também tá aí. Tá aí também. Tem uma galera bacana aí nos Sim, seguindo sim. aqui nesse bate-papo que só está começando e a gente tem um monte de coisa aqui para falar com o Niltinho, que a gente percebe muito do que ele publica, muito do que ele faz, faz parte do dia a dia dele, da rotina, né? A gente até tem essa questão, né, Niltinho? Muito do que a gente coloca no Instagram realmente faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Não é uma coisa Sim, que sim. a gente está aqui fazendo, vamos fazer isso porque fica mais bonitinho para o Instagram. Não, é porque é realmente real. A Uhum. gente compartilha troca muito tema, né, no nosso grupo lá, conversa sobre algumas polêmicas, alguns concordam sobre as temáticas, outros não concordam, mas o processo sempre é de aprendizagem. E aí, já que você tocou aí no Um Apaixonado, como é que surgiu esse projeto Um Apaixonado? Além da questão da emoção, da carga emocional que você coloca no seu Instagram, no seu conteúdo, que é um conteúdo de qualidade, mas aí como é que surgiu esse projeto? Por que que você pensou em fazer Um Apaixonado? Bom, obrigado pelo conteúdo de qualidade. E foi assim, quando já tinha Instagram lá atrás, lá nos idos de 2013, e era realmente pessoal, uma foto ou outra, um texto ou outro, nada, nada fora do comum. E quando a gente descobriu que a gente estava grávido, foi dia 31 de dezembro de 14. Então, eu comecei a procurar igual louco conteúdo na internet, livros, matérias, artigos. E naquela época não achei muita coisa. Então, eu vi o conteúdo do Nicásio, é, do Bruno lá de Minas Gerais, o pai tem que fazer de tudo, o, o, o Rafa Norris com a família Palmito, o pai Mala, o papai no controle. Foi ali, poucas coisas mesmo. E na maioria das vezes tinha, sim, um blog, mas todos relatando as suas próprias vivências. Eu falei, poxa, né, conteúdo em si, achei muita coisa para grávidos, de mãe,
conteúdos criados por mães para serem consumidos por mães, e nunca de pais para pais, né? Então, as poucas coisas que eu achei era justamente essas vivências de cada um. Falei, vou embarcar nessa também, né? A princípio, fazer um diário de bordo da gravidez, de todo o processo da gestação, depois do nascimento, e assim na decorrência do tempo, né? Mas, a princípio, o nome que eu escolhi foi Relatos de um Apaixonado. Era justamente para eu escrever, né? Tomar aquele diário de bordo para lá na frente, pô, deixa eu ver o que a gente fez quando aconteceu tal coisa. Então, esse era o meu intuito, né? Só que o negócio começou a tomar uma proporção até bacana, né? Algumas pessoas me cobrando assim, poxa, Nitinho, você tinha que fazer um blog, um canal no YouTube. Só que para essas coisas eu teria que demandar tempo e tempo de qualidade, né? Não é simplesmente fazer um conteúdo por fazer e lançar e não ter, não digo que tem que ter retorno, mas tem que ter algo de qualidade para as pessoas assistirem ou lerem, mesmo que seja apenas uma pessoa, né? Então, eu sempre fico esse pé atrás de fazer essa continuidade. Então, fiquei só no Instagram. Teve uma época que eu fiz uma página no Facebook, só que eu fiquei muito desgostoso, porque às vezes eu postava uma foto nada a ver, um texto nada a ver, quer dizer, uma legenda curta, né? Ah, o meu filho com um catarro no rosto. Lá tem quantas curtidas, não sei quantos comentários. Poxa, tá bacana, né? Agora eu deixo parar, eu deixo sentar, a foto, o texto, aquele momento que você realmente prepara, e você faz toda uma entrega de conteúdo, e o retorno que eu tinha era 2 curtidas, um joinha. Assim, poxa, quando eu estou realmente, né, disposto a passar um conteúdo, não tem o retorno que eu gostaria. Então eu fiquei meio desgostoso nessa época. Aí acabei cancelando o Facebook e a página foi junto. Só que eu costumo falar isso com o André, do Como Nasce um Pai. E os pensamentos da paternidade, por mais que não são totalmente iguais, né, muita coisa se Ó, falou diverge. nele, entrou aí, André. E André, beleza, É. irmão? Por mais que se divergem, mas o intuito, o horizonte é sempre o mesmo. Então, como é com ele, às vezes o nosso bate-papo fala assim, caramba, esse projeto eu já pensei em fazer. Puta, esse projeto é legal, vamos fazer lá na frente. Então, as ideias meio que se encontram, né? Lógico, respeitando a idade dos filhos, mas o projeto em si é sempre o mesmo, né? De conversar com os pais, de ter uma página bacana, de fazer um blog, né, as rodas de paz, né, são vários projetos paralelos que culminam no mesmo ponto, né, que é a paternidade presente e ativa. E nunca, Nilton, pelo menos a sensação que eu tenho do lado de cá e muito do que eu trago também no meu IG, é aquela questão de que a gente não faz por troca de curtidas. A questão não é essa, de trocar, vou fazer uma postagem porque eu acho que essa vai ser legal e essa postagem vai me gerar curtidas. Mas é justamente a gente tentar mostrar para muitos pais que ainda não se descobriram como pais, né? E é claro que o nosso papel aqui não é nunca de julgamento, mas porque tem algumas pessoas que ainda têm uma criação de que, olha, eu, né, coloquei no mundo, vou fazer lá a certidão de nascimento, vou pagar as contas, o colégio, beleza, já fiz a minha parte. Mas o que a gente traz nesse movimento de paternidade, que a gente até fala um pouco de paternidade consciente, muito mais do que a gente utilizar a palavra ativa, é de você ter a consciência de que o pai ele tem que estar presente na criação dos filhos, em tudo, né? É claro que dentro das limitações de cada um, mas ele é tão responsável, né, quanto a mãe na criação dos filhos. E aí, quando a gente Exatamente. fala desse conteúdo, que a gente, né, coloca um pouco no Instagram, em outras redes sociais, seja no canal de YouTube, seja num blog, até mesmo no Facebook, é justamente a gente compartilhar as nossas experiências. Aí o André falando, troca de experiências é estímulo de paternidade. E essa troca, ela é importante. Porque assim, você não se sente, pelo menos, não peixe fora do aquário e também dá aquela sabe, aquele choque em alguém que está ainda no estado de inércia. Poxa, o que é que eu faço agora? Não, o que é que eu faço? Você vai arregaçar suas mangas e vai cuidar dos seus filhos, Sim, sim. né? E aí até teve uma pergunta muito interessante da Marcela, que ela fez comigo uma live na semana passada, né? Quando é que eu me descobri como pai? E aí eu falei para ela, desde o momento em que eu e Mili fizemos o teste, quando eu falo fizemos o teste, porque eu fui com ela na farmácia, comprei o teste, ela foi fazer o teste, e quando, daquele momento que ela descobriu que estava grávida, que a gente descobriu que ela estava grávida, eu me tornei pai a partir dali.
Mas muitos a ficha só cai no nascimento da criança, muitos ainda só caem, por exemplo, numa situação como essa, de que em pandemia os filhos ficavam na escola, na creche, mas agora eu sei que tem um filho porque ele está dentro de casa 24 horas por dia. Como é que foi a Exatamente. descoberta para você, né? Como é que você se descobriu como pai? Há uma diferença, por exemplo, da paternidade vivenciada com os seus 4 filhos? Sim, sim. Então, na verdade, eu me descobri como pai desde do primeiro momento mesmo, né, da descoberta da gravidez do Arthur. Eu já, eu sempre tive o sonho de ser pai. Então, eu me recordo que quando eu comecei a namorar com a Gisele, eu tenho uma enteada que está com 18 anos hoje. E na época a Ana estava com 12 para 13 anos. E falei pra Gisele, ó, é isso, quero ter filhos, quero constituir uma família. Aí ela tem instinto, não, ter filho, mas já tem uma filha. Tanto que, falei, realmente, se você não quiser, a gente discute, a gente fica junto, mas vai chegar um momento que cada um do seu lado, né? Porque não adianta ter todo aquele investimento emocional para daqui a 2, 3 anos, não quero, e aí? Né? E outra, eu já estava com 30 anos, né? Então já chegou um momento, já curti o que tinha que curtir, já aproveitei o que tinha que aproveitar. Então já estava um Ele te momento enganou para direitinho, hein, Gisele? Não aproveitar. foi só um, não, foram 4 aí, tá vendo? Pois é, pois é. Desculpe, Então, gente. imagina. Então, o que acontece? Então, quando a gente descobriu, a gente já estava com a desconfiança e, bom, vamos fazer o exame. Fizemos o exame e saiu o resultado no dia 31 de dezembro. E ali falei, poxa, maravilha, né? Você é pai. Então, aquela loucura de correr atrás de conteúdo, de me preparar, né? Eu costumo dizer, se a gente se prepara para tanta coisa na vida, né? A gente se prepara para passar num concurso público, a gente se prepara para fazer uma prova, a gente se prepara para encontrar com um crush, né? A gente toma um banho, passa um perfume, põe uma roupa legal. Então, tudo na vida tem um preparo. Então, por que a gente não se prepara para ser pai, né? Verdade. Então, mas cada, cada momento foi aumentando esse sentimento de pai. A primeira vez no ultrassom, ouvir o coraçãozinho, acompanhar toda a gestação, depois assistir o parto, pegar o meu filho pela primeira vez. Então, tudo isso só culminou para esse ponto, assim, caramba, eu sou o pai, né? Lógico, cada gestação foram momentos diferentes, né? Eu falo que, entre aspas, minha única frustração em relação à descoberta das gestações é que não fui surpreendido, né? De surpresa, caixinha, as coisas que a gente vê na internet, né? E no dos gêmeos foi meio que no susto, e da Helena eu descobri antes dela. Eu já estava suspeitando e no fim, até o Marcão, falei com ele, peguei a tática dele quando ele descobriu que eles estavam grávidos do Ravi, fiz meio que parecido e depois no dia seguinte a gente fez o teste, deu certo, confirmou. Mas foram momentos diferentes, mas a emoção praticamente a mesma. Então, hoje são 4 filhos, né? Lógico, é uma correria, não é mil maravilhas, é cansativo, só que o amor é muito grande. Então, tudo vale a pena, sabe? Aquele cansaço que você tem no final da noite, e você está exausto, daquela respirada, bom, deu tudo certo hoje, graças a Deus está todo mundo bem, com saúde, as pendentes a gente tenta buscar amanhã, mas hoje as crianças estão bem, a gente está aqui, a gente está debaixo do teto, isso que é mais importante. Então, agora, de diferença, propriamente dito, eu falo que a Helena é muito mais ligeira que os meninos, né? Talvez porque é caçula, né? E o primeiro a gente tá sempre ali com, igual um polvo, né? Com os braços ali para proteger, para não deixar cair, para não se machucar. A Helena a gente já os meninos, o Gael e o Heitor meio que já se viraram meio sozinhos, mas a Helena é totalmente independente em relação às crianças, igual em comparação aos meninos. Então acho que a única coisa diferente foi isso, né? Que foram momentos diferentes, apesar que são 4 crianças em 3 anos, então a criação é a mesma, a vontade é a mesma, só que os momentos iniciais que foram diferentes. Massa. O André estava falando agora há pouco que a sua meta é 6, né? E a Gisele falou uma frase aí que vai muito com o que o André estava falando, de o romantizar a paternidade e a maternidade. E a frase dela foi genial, porque ela fala assim, é uma loucura muito boa.
é uma loucura no sentido de que quando a gente fala da loucura, né, é realmente trabalhoso, né? Se você não quer trabalho na vida, não vai ser pai nem ser mãe, mas é um trabalho muito gratificante, né? Aquele cansaço que você tem, que é aquela sensação de cansaço quando você vai dormir, que você falou, poxa, vale a pena todos os dias você acordar, ter aquela criançada correndo, né? Né? Acho que alivia. Você pode estar um problema que for no trabalho, mas bem, e aí, pai, porque você tá assim, aquilo ele já te desarma e você sente uma sensação boa, né? Sim, Mas é como a gente sempre diz, né? Não é fácil, né? Mas se fosse para ser fácil, não seria, né? Crianças não teriam crianças. Crianças têm esse nível de dificuldade mesmo no dia a dia. A gente tem esse trabalho, mas é muito gratificante, né? Quem diz que não cansa é mentira. Concordo, Gisele, exato, cansa, assim, a gente fica cansado, mas de fato é muito gratificante, né? Um abraço exatamente. para a galera que está chegando aí, um abraço, eu vi Poliane aí, um abraço. Bom, como é que você consegue dividir, Niltinho, a sua função como pai com outras funções no dia a dia? Você falou, né, que você é químico, né? Engenheiro químico? Foi isso? Sou técnico químico. Técnico químico. Como é E que você consegue conciliar o seu dia a dia, né, como pai, né, que tem 4 filhos, e o trabalho e outros afazeres, enfim. Como é que é isso para ah, você? é punk, né? Eu falo que a gente tem que dividir o tempo com o trabalho e com a família, né? O trabalho porque é de onde a gente tira o nosso sustento e a família que é onde é o nosso porto seguro. Então, ambos têm pesos iguais e diferentes, né? Lógico, em um momento que o trabalho, o serviço me pedir para eu dar 110%, eu vou olhar para o lado, vou ver, opa, tem condições. Se eu ver que em casa as coisas não estão legais, ó, serviço, então eu vou ali nos meus 80%, no que der para fazer, e vamos caminhando em frente. Porque é extremamente complicado. Eu falo que esse ano, apesar da pandemia, está sendo um ano bom em relação à saúde das crianças, né? Talvez, claro, o fato de não estarem indo para a escola, de estarem em casa, não estar expostos à rua, porque nesses 2 anos, 2018 e 2019, que a gente sofreu em relação a crianças doentes, foi complicado. Então, ter que dividir esse tempo com a família e o trabalho muitas vezes não entende, né? O lado do pai, fala assim, ó, hoje eu vou levar meu filho para tomar vacina, mas e a mãe, né? Então, são esses pequenos detalhes, né? A gente já teve filhos internados, os gêmeos ficaram internados em 2018, os dois uma pancada só, a gente ficou 13 dias no hospital, foram um dos piores momentos da minha vida, e o serviço, às vezes, muitas vezes não entende, né? Quem está de fora, às vezes, não entende. Então, realmente, só quem está vivendo essa situação sabe compreender como é difícil lidar com tudo isso. Porém, mesmo sendo difícil, é uma coisa prazerosa, né? Porque o serviço, muitas vezes, eu vou para o serviço para descansar. Por mais que seja corrido, seja cansativo o meu trabalho, mas eu tenho a liberdade de poder ir no banheiro a hora que eu quero, a liberdade de fazer um café na hora que eu quero, a liberdade de parar, olhar o tempo a hora que eu quero. Dentro de casa, não. Né? Com as crianças não tem como fazer essa pausa, né? Porque os meus chefes aqui não permitem, ficam me cobrando o tempo todo. Já no serviço é mais tranquilo. Mas também é uma responsabilidade e é uma obrigação minha também, né? Eu tenho que, já, a partir do momento que eu me predisposto a trabalhar, então eu tenho que dar o máximo de eficácia também. Sim, com certeza. E aí, já falando um pouco dessa questão da pandemia, né? Você tinha uma rotina antes da pandemia e tem uma rotina agora, né? Eu até estava brincando uma vez com o Nilton, galera que está aí seguindo a gente, Sim, Sou Pai Blog, uma galera que já chegou aí, um abraço, que uma das fotos que ele publicou, acho que era uma pintura no banheiro, se os meninos estavam no banheiro, acho que foi uma foto assim, aí eu falei assim, Nilton, isso aí é aglomeração, eu vou denunciar porque isso é aglomeração. E aí, o que é que acontece? Foi uma brincadeira, claro, mas assim, como é que foi?
a rotina, por exemplo, antes da pandemia e pós-pandemia? O que é que está sendo mais trabalhoso? Porque é claro que, por exemplo, a gente pensa, quando a gente for imaginar o antes pandemia, pô, tem que levar para a escola, buscar na escola, tem que ir no trabalho, é trânsito. O trânsito é uma coisa que nos consome tempo pra caramba. Eu acho que uma das coisas positivas que a gente está tendo aí nesse período de pandemia é que a gente sempre tem que enxergar um pouco o lado positivo para dar uma equilibrada na Sim, parte negativa, é que a gente perdia mais tempo nos intervalos de uma coisa a outra dos nossos afazeres, né, no dia a dia. Mas assim, eu queria saber de você, né, nessa condução junto com a Gisele, 4 meninos, né, 4 crianças, né, porque tem 3 meninos e uma princesinha, né? Como é que foi isso aí, antes da pandemia e pós-pandemia? Como é que tem sido essa questão aí? Tá? É eu falo, difícil? né? Essa pandemia veio para ser realmente divisor de águas para todo mundo, né? A gente vê o quanto a gente estava vivendo no automático. Então, era aquela rotina diária com os mesmos pontos. Levantar cedo, arrumar as crianças, levar para a escola, ir trabalhar, buscar as crianças, voltar para casa. Aí a correria, das 6 às 8, aquela correria para dar banho, dar janta e colocar para dormir. E no dia seguinte, a mesma coisa. Bom, era gostoso, era dinâmico, a gente tinha os nossos momentos, só que era tudo ali mecânico, né? Por mais que tinha a emoção, tinha momento de conexão, mas era tudo mecânico. Com a pandemia, né, tudo isso cai por terra, né? Os combinados que a gente tinha em casa caíram por terra, a rotina, por mais que a gente tentou manter uma mínima rotina, mas a rotina em si caiu por terra. Então, foi sim um momento de realmente a gente olhar para dentro de si, olhar para nossa família, olhar para dentro de casa, olhar para os nossos filhos e ver o que estava faltando, realçar o que estava bom, melhorar o que não estava tão bom, e assim foi indo. Eu falo que no início da pandemia foi um ótimo momento, né? Poxa, agora a gente vai ter que se conectar mais do que a gente já era, né? Então, todo dia uma atividade diferente, né? A gente começou com uma sala normal, de repente já era colchão, ao invés de sofá, de repente já tinha uma tabela de basquete, de repente já tinha um escorregador, de Um repente piquenique no já meio da estava sala. um piquenique, de repente as paredes branquinhas, no outro dia já começou um lápis aqui, uma pintura ali, hoje se for ver nossa sala aqui está toda grafitada pelas crianças, então aos poucos a gente foi entrando na onda, foi curtindo esse momento. Só que o problema da pandemia tá, não é o problema da pandemia, é o problema da quarentena. Já é muito tempo, né? As crianças ficaram 92 dias dentro de casa, sem sair, né? E só saíram também porque minha esposa voltou a trabalhar. Eu, como trabalho no empresa de saneamento básico, então o serviço não parou. Então, eu trabalhando direto, fazendo até mais hora extra que eu fazia antes, justamente para cobrir essas lacunas, para o sistema não parar. Então, eu saía, né? Então, quando eu voltava para casa, todo aquele protocolo de higiene ficou mais potencializado, mas que antes a gente tinha, mas era mínimo. Então, sim, a gente vai ter esse legado da higiene a partir de então. É, dá valor nas pequenas coisas, né? Esses dias faz um tempinho. Eu estava lavando a louça, agora tudo tempo ali comigo, de repente subiu, filho, vamos lavar a louça comigo. Aí lavando a louça ali também, e ficou bom, filho, ficou bom, papai. Ah, tá ótimo, filho, lava aqui. Ah, depois que saiu, eu tive que relavar tudo de novo. Só que naquele momento, talvez a gente não tivesse no dia a dia. Ou seria Uhum. muito rápido, não ia ter tanto Ou ia ser só engajamento no que final de teve. semana? Ou só final de semana, né? A Helena hoje já empurra a cadeira e já sobe, ela já faz companhia ali na pia com a gente, né? A gente já fez pizza, a gente já fez bolinho, a gente já fez biscoito, a gente fez bolo. Então, esses momentos, algum momento ia ter, isso é fato. Só que não da mesma forma, não com a mesma intensidade. Então, o que a gente precisa tomar cuidado é quando terminar tudo isso, as coisas voltarem ao normal, quer dizer, entrarem no novo normal, e como vai ser? A gente agora é mais do que presente, a gente vai deixar de ser tão presente depois, né? Como É foi com porque as aí nossas tem uma rotinas? outra adaptação para elas, né? A gente fica, né? A gente Exatamente. ficou muito tempo junto. Eu tenho uma vizinha que ela
terminou a licença maternidade recentemente, ela precisou voltar e estava com a menininha de colo, mas assim, hoje já começou a ficar com a babá, né? E aí o que que acontece? Eu fui levar o cachorro, na hora que eu estava voltando, ela estava chorando muito, mas eu falei, isso já é a sensação de ter que se adaptar à ausência da mãe no dia a dia. Imagine essa criançada toda que teve mais de 90 dias com os pais em casa, presentes, né, full time, porque está na mesma casa, né, e por mais que a gente tenha mantido uma certa rotina, né, ou não, às vezes você manda a rotina para o espaço, porque é aquela coisa do que o isolamento social trouxe também, é um cansaço muito mental, né, e mental no sentido de que você vai para o mercado, compra as coisas, tem que, né, limpar tudo. Se você sair, você tem que tomar um cuidado, porque você tem criança em casa. E a gente que é pai e mãe, a gente pensa logo na criançada, né? Não importa se eu venho ficar com um tipo de doença, mas meu filho não pode, né? E numa situação como essa não tem isso de não importa se um ou outro, mas vai a família toda junta, né? Porque é uma transmissão muito rápida. Então eu acho que esse cansaço mental, ele é o pior do que o cansaço físico, né? E aí tem alguém te perguntando aqui, como vocês organizam as aulas online com quatro em casa? Tem uma galerinha que já está na escola, já teve a permanência Sim, das sim. aulas. Então, o que acontece? As crianças, o mais velho está no pré, né? Vai fazer 5 anos esse ano. Agora, em dia 22 de agosto, ele faz 5. Então, ele está na primeira etapa. Ele já está no processo um pouco mais adiantado do que os gêmeos e do que a Helena. Para ele é um pouco mais difícil, porque ele está tendo aula, quer dizer, os três estão tendo aula teoricamente normal, né? Tem os grupos da escola que mandam o conteúdo que a gente passa para as crianças. Porém, junta. A gente não tem a preparação de pedagogo, não tem aquela preparação de instruir, né? A gente ensina do nosso jeito, né? Muitas vezes não é nem da maneira mais correta. Só que, em contrapartida, tem a escola para dar aquela lapidada e a gente acaba complementando o que eles aprenderam na escola. Só que nesse momento é a gente, apenas a gente. Então, a gente está com um delay, uma defasagem, em relação a manter o conteúdo atualizado. Então, a gente está com um delay de 3 semanas, se bobear, né? Por conta que sentar com as crianças não tem a paciência, aí tem o serviço de casa, tem as outras crianças chorando, então a gente tenta contornar. É difícil, né? Uma coisa que eu falo com a minha esposa, não é só os nossos filhos, é para todo mundo, vai ter essa defasagem lá na frente, em algum momento esse ano vai ser cobrado, né, no desenvolvimento cognitivo, na sociabilidade das crianças, só que ao mesmo tempo, tudo que a escola está passando, a gente de certa forma tá dando para eles, né? Não exatamente seguindo aquele cronograma, mas todo aquele estímulo de fala, de dança, de música, de A importância atividade. de não perder o contato com aquilo que ele tinha antes, né? E que agora, por mais que fique uma defasagem ou fique algum conteúdo que não seja aquele conteúdo como seria dado por uma professora, né? Mas a gente vai levando. Eu acho que seria muito pior se a gente não tivesse ainda que ter que lidar com essa questão da escola no dia a dia, ele se ficar full time em férias, e aí eu acho que Uhum. talvez isso ia ser mais complicado no futuro, né? E o que eu percebo, Nitinho, conversando com algumas pessoas da área de pedagogia, é que, por exemplo, as escolas no próximo ano vão sempre estar reforçando conteúdos relacionados a esse ano de 2020. Né? Já o entendimento de toda a escola de que o conteúdo foi passado, né, de uma maneira virtualizada, né, mas que precisa ter um certo reforço. Então, essa linha de raciocínio que você está tendo é perfeito, é isso mesmo. Então, não precisa ter muito grilo com isso, não. E assim, entre aspas, a gente tem a, a facilidade dos nossos estarem ainda na primeira fase escolar, Primeira né? infância. Agora imagino as crianças já com 9, 10 anos, estão ali naquele conteúdo, não que nesse momento não seja importante para os meus filhos, é importante, porque eles estão perdendo principalmente a parte de socialização, né? O Arthur já começaria a ser alfabetizado, aos poucos a gente faz da nossa maneira, agora se realmente é o certo ou não, a gente não sabe. E uma coisa que a gente até estava conversando isso na última roda de paz,
e sobre homeschooling, né? Ou pseudo homeschooling, porque a escola muitas É, vezes passa o conteúdo e só para falar que passou. Então, tá aqui, ó, foi dado. Só que não tem aquele retorno propriamente dito, né? Então, é complicado. Isso vai, em algum momento vai ser cobrado. Em algum momento vai ter que ter esse reforço, em algum momento vai ter que ser passado novamente, porque esse ano foi um ano perdido, né? Por mais que foi dado o conteúdo, foi passado a matéria, só que não foi absorvido da melhor maneira, ou da maneira mais correta, né? perfeito. E é isso mesmo. Meu amigo, me diz uma coisa, tem algo que você se arrepende como pai? Eu me arrependo como pai? Na verdade, como falei no início, né? A gente vê o desenvolvimento do Arthur comparando com a da Helena e dos gêmeos no meio do caminho. É diferente esse início, né? A gente tem até uma piada interna aqui que fala, né? O Arthur começou o negócio do chão, já pegava ele, já corria pro UPA, ligava para pediatra, ó, deu ruim, o Arthur comeu o negócio do chão. Os gêmeos comeu o negócio do chão, vamos acompanhar, né? No máximo manda o WhatsApp para pediatra. A Helena comeu o negócio do chão, a gente olha um para a cara do outro, vai precisar fazer a janta para ela? Então, não que a gente deixou de ter um cuidado a mais, só que a gente já está calejado, né? Tem Deixou de coisas ter aquela carga pesada, aquela carga mental pesada de exatamente, pais de primeira exatamente, viagem, né? né? E muita coisa que o Arthur está começando agora, a Helena já faz, né? Então, não digo um arrependimento, mas algo que se pudesse para eu voltar atrás, melhoraria nisso, né? Por mais que eu falo, o Arthur é independente, ele é ligeiro, ele sabe fazer muita coisa sozinho, só que eu acho que dava para dar mais abertura desde sempre, né? Não é esse aos poucos, não, vamos observar assim, tem que ter essa observação. Só que o fato de ter mais de um filho, o segundo já fica mais tranquilo. O terceiro, no nosso caso, o quarto, já, ó, você se vira sozinho, filha, come aí, porque o papai tem que arrumar a comida aqui dos irmãos, tem que arrumar as coisas do Arthur, mais ou menos assim que as coisas acontecem. E você já percebe, por exemplo, se há um cuidado do irmão com o outro, no sentido de que, por exemplo, o mais velho, ele tenta copiar, por exemplo, você ou a Gisele num cuidado com o irmão, tipo, na comida, vou ver se eu ajudo aqui com isso. Não no sentido que seja obrigação dele, inclusive eu falo isso muito com minha irmã, com minha cunhada, que não é uma carga que a gente precisa jogar pro filho mais velho, de que ele é responsável pelos irmãos, nada disso. Mas assim, eu tenho muito daquilo que a criança, ela aprende muito por observação. E aí no dia a Sim, dia, é claro que o mais velho, ele vai de uma certa forma ajudando, meio sem querer ali o pai e a mãe, porque ele tem um outro olhar, né? Dependendo como é realmente a condução dos pais em casa, com os filhos, aquele cuidado, ele traz isso em si e começa a ter uma certa noção de como cuidar do irmão ou da irmã. Ó, para vocês sim, terem noção, a Helena come sozinha já, com menos de come 2 anos. sozinho. Massa. Exatamente. Arthur começou a comer sozinho com 4 anos. Os gêmeos, malemar, segura o talher sozinho, né? Então, para você ver como é dinâmico a situação aqui. E se eles copiam, sim, de certa forma copia sim. Agora, ó, a gente acaba colocando essa carga desnecessária neles, né? Mas, filho, faz isso com o papai, né? No sentido de cuidar, olhar, lógico, tem que ter esse senso de responsabilidade, mas às vezes a gente acaba até pesando um pouquinho na dose. Agora, eu não digo a parte de cuidar, né? O Arthur para os gêmeos, agora que eles brincam juntos. Mas antes, não. Era ali, o que é meu, o que é seu é meu, e não tinha essa divisão. Porém, o jeito que o Arthur tratava as crianças, os irmãos, de certa forma, tratam a Helena, né? E a Helena quer abraçar todo mundo, quer brincar com todo mundo, quer brigar com todo mundo. Então, o contrário acontece bastante. Mas agora a parte de ajudar, sim, eles se entendem na medida do possível. E o que é normal, né? Irmão, né? Irmão é muito isso. É briga, é acerto, é abraço, é desacerto. Né? Nilton, me fala o seguinte, no início estava comentando aqui que você é um cara que começou a fazer roda de conversa, né? Já tem um certo tempo, na verdade, em roda de conversa.
E tem rolado muita roda de conversa nesse período de isolamento social, que tem dado muito certo, né? Das 2 vezes que eu tentei participar, eu tive que, na verdade, sair para resolver alguma coisa, porque aí ou o João Vicente me requisita, ou o Emile, e a gente se tem uma coisa que a gente não ficou tão rigoroso nesse isolamento social, foi com o horário de dormir, né? A gente tem tentado ministrar isso da melhor maneira possível, nem tão neurótico num dia, nem tão no outro, dando uma flexibilizada, porque como eu estava mencionando, né? Acho que a carga maior que a gente está tendo de cansaço nesse período todo é o mental. Então, é claro que a gente não deixa ele até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, não é bem assim. Mas 9 horas ele ainda está acordado, 10 horas, então a depender da condução do dia a dia, acaba nos requisitando. Então, das 2 vezes que eu tentei participar até o final da sua roda de conversa, eu precisei sair. Mas no momento em que eu entrei, eu vi muitos depoimentos bacanas, né? Muita coisa do homem, que é uma coisa que a gente não vê muito isso no dia a dia, mas que tem mudado muito de ele externalizar os seus sentimentos. Como é que surgiu essa questão de você fazer uma roda de conversa, né? Por que que você pensou em uma roda de conversa, se para tratar sobre paternidade? Tem até um nome, né, de clube. Como é isso? Conta aqui pra gente. Então, o que acontece? É o The Dad's Club, né? É o clube do papai. E o que acontece quando surgiu a ideia, essa ideia não é inédita, não é minha, né? O André já fazia essas rodas também, o Igor também, eu acho que estava no início das rodas dele, e é uma coisa muito bacana, né? Porque a gente não tem um local para poder conversar sobre paternidade, né? Vai conversar com um amigo sobre, meu filho está 3 dias sem fazer cocô, né? O amigo vai olhar, nossa, que legal, aí o assunto vai mudar, né? Se não for um outro pai, não vai ter a empatia de se colocar no lugar, de ter a atenção de tentar ouvir ou dar uma palavra. Enfim, a gente não tem esse lugar de conversa, não tem com quem conversar, falar sobre consistência de mecônio, das noites sem dormir, perrengue da descalço, isso não tem. Então, eu sempre tive essa vontade de ter essas rodas, de fazer essas rodas. E conversando com o próprio André, ele assim, pô, a gente não faz? Na pior das hipóteses, você tentou, né? E por mais que vá uma pessoa só, pelo menos você vai ter um diálogo. E essa pessoa pode ter certeza que às vezes precisa mais de você do que você dela, né? Então, vá, conversa, fique de ouvinte, porque você só tem a agregar. Então, eu comecei em dezembro, então foi de dezembro a março, foi presencial. Com a história da quarentena, é, surgiu a ideia de fazer online. E, putz, a ideia foi sensacional, né? Porque além de trazer mais pais, né, para essas nossas reuniões, o assunto flui, gente de vários cantos do país, inclusive fora do país, no caso do Miguel. Miguel. Então, tem bastante assunto, né? E a gente vê que não está sozinho. Então, às vezes não é exatamente o que eu estou passando, mas eu já passei, ou eu vou passar. Então é muito legal. E é um lugar que a gente não tem julgamento, não tem olho torto, não tem gente cobrando o outro, não tem gente se achando melhor que o outro. E realmente é um lugar de todo mundo tem voz, todo mundo igual. E aí nessa última roda a gente teve participação de uma psicóloga para dar uma orientada na gente, né, para de observadora, fazer os contrapontos dela, e foi muito bacana, né? Agora, fazendo até um merchan da nossa roda, nessa última participou o Raul, que fez aquele programa Masterchef. Então, ele chegou na final, acho que ele foi em segundo, não lembro se ele ganhou. Então, o cara é conhecido, não sei quantos milhões de seguidores, o cara entrou super simples, super normal, tipo, é um pai igual a gente, né? Não é porque é conhecido que é mais do que os outros. Pelo contrário, esse que é o intuito, né? De trazer esse ponto de conversa, esse ponto de debate, né? Às vezes um assunto diverge, mas é natural, né? A gente tenta achar sempre um ponto em comum para poder abraçar todo mundo. Isso que é o mais importante. Ó, o Elinaldo foi meu ex-aluno. Um grande abraço, Elinaldo. Está perguntando em que ambiente virtual acontecem essas reuniões, a plataforma. A gente faz pelo Zoom, né? Tem aquele pequeno problema dos 40 minutos da versão gratuita, né? Porque também a gente não tem condições de ficar pagando a versão paga. É o momento Porém, de sair para respirar, tomar uma água, voltar. porém,
caiu, a gente, em um minuto seguinte, já conectou e já está todo mundo novamente. Então, é super tranquilo. E foi a plataforma que eu mais me identifiquei, que eu achei mais interessante a conectividade do que o... A gente prefere o Google Meet, tem gente que prefere agora o Messenger, né? Mas para mim o Zoom, tirando só esse detalhe dos 40 minutos, atende bem. É porque ele é mais leve, né? Eu acho que ele é mais leve no sentido da conexão, não fica travando muito, né? Como Teve, outros aí. teve até um pai que falou que é, era fácil, não tinha muita proteção, né? Qualquer hacker podia invadir. Falei, poxa, se invadir, né? Se for pertinente de participar, por que Se ele não, né? quiser contar um pouco, né, como é invadir uma roda de paz, falando sobre paz, e se ele não for pai, ele vai se entediar com aquela conversa e pronto, tá invadiu, já saiu. E agora você Mas falou dessa história, se não for pai, nas nossas rodas participam pais, futuros pais. Teve uma roda também que é isso que eu ia participou falar. quem Tem um não é pai. pré-requisito para, por exemplo, desculpa te cortar, eu sou assim às Não, vezes, né, não, cortando. Tem imagina. aqui, como pré-requisito você ser pai para poder participar das rodas de conversa? Não, Ou quem não. pretende ser pai também pode participar? Sim, sim. O cara que está grávido, ou que está se relacionando com uma mulher que já tenha filho, ou que tem intenção de engravidar, ou de adotar, não tem essa obrigatoriedade de ser pai, né? Porque além de falar sobre paternidade, a gente circula bastante o assunto de masculinidade. Então, a gente acaba se abrindo no sentido de, como eu falei, de coisas que a gente não tem com quem contar. A gente vai contar para pai e mãe, tem coisa que não é pertinente. Vai contar para a esposa, tem coisa que ela vai falar o que a gente quer ouvir. Então, é legal, de certa forma, a gente conversar no ambiente que a gente se sente confortável, então não tem essa obrigatoriedade de pai, né? Lógico, a paternidade é o que nos une, né? Mas nada impede do cara que não seja pai, a menos que ele tá ali, não quero ser pai. Então, realmente, não é o seu local, mas nada impede dessa pessoa querer participar também, né? Já teve alguma polêmica numa roda de conversa aqui? Polêmica no sentido de que, poxa, isso eu não esperava que acontecesse na roda de conversa, esse assunto, nunca pensei em abordar por exemplo, desmistificou alguma coisa que você tinha em mente. Já aconteceu. Já, já, gente, vou fazer uma brincadeira com o Niltinho, viu? A galera que tá chegando aí. Assim, polêmica propriamente dito, não, né? Mas já entrou em alguns assuntos um pouco mais profundos, né? E poucos tinham o poder de fala, o conhecimento de causa, e que deu para perceber, opa, então a gente tá saindo da nossa bolha, está realmente buscando quem está fora, né? Porque é fácil falar para aquele pai que realmente troca a fralda, faz de madrugada, Tá. prepara as coisas. Agora, falar com aquele pai que não está nem aí é o difícil, né? Muitas vezes não é que o pai não esteja nem aí, é porque ele não se encontrou no sentido que a mãe não deixa, ou que ele tem receio, tem medo e prefere ficar na defensiva, né? Eu falo, mais Porque do que nunca, você tem que fazer, né? Você vai fazer diferente, você vai fazer errado, porque a gente não foi treinado desde sempre a ser pai, né? Geralmente a gente se prepara quando já vira pai, a gente já vai trocando aprende opinião na com o prática. comportamento na prática, Exatamente. exatamente. E tem muito disso aí também, né? O pai, pai agora, Tati, um abraço. O Elinaldo estava perguntando nesse instante aí sobre como é que ele faz para poder participar. Olha, Elinaldo, siga um apaixonado. Geralmente ele coloca lá o post e aí tem um link de inscrição. E aí nesse link de Sim, inscrição sim. que ele vai pegar o seu contato de WhatsApp para poder criar o grupo e dizer, ó, tá na hora da reunião. E tem uma coisa muito bacana também que eu percebi. Você não tem uma hora para terminar, então a pessoa fica à vontade de ela estar ali participando uma discussão que interessa a ela, ela sai, né? Ou então ela fica até o final. Então, não tem hora para É, acabar. Quando tiver não, assunto, teve uma roda, eu acho que foi em maio, terminou já 1h pouco da manhã. Ficou eu e o Jorcelano, a gente conversando sobre cirurgia. O assunto foi caminhando e o negócio foi rendendo. Aí depois o Anderson voltou, então não tem hora, né? Essa última ficou eu, o Norris, o Miguel, o Patrick e o Felipe, o pai pessoa. Ficamos nós quatro, nós quatro, nós cinco.
E foi até perto de meia-noite também, né? Começa às 8h30 e o negócio vai fluindo, né? Lógico, cada um tem a sua demanda, tem o seu horário, então a gente respeita, né? Às vezes, como os meus agradecimentos, quem participou, quem não participou, quem apenas ficou de ouvinte, quem entrou e teve que sair, só o fato de tentar já tá legal, né? Ah, não consegui entrar, poxa, me deu um feedback, já é legal também. Então, só para falar com o rapaz aí, a nossa próxima roda vai ser agora dia 7/8, sexta-feira. Então, já segue a gente também, que Ele já daqui a disse aqui, vou seguir pouco, lá. legal, que daqui a pouco já vai ter o post de lançamento, aí tem todo o, a parte de que eu vou convidando as pessoas. Então, como você falou, tem um link de inscrição. Eu coloco esse link justamente para eu não me perder em quem fez inscrição, porque eu converso com tanta gente. Ah, Niltinho, então depois você me chama lá no WhatsApp, eu esqueço, né? Então, é legal ter da inscrição, que tá lá todo mundo numa folha só, eu pego os contatos, jogo no WhatsApp e começo a conversar com todo mundo ao mesmo tempo. Massa. Bom, Nilton, nós temos aqui mais 8 minutos e aí eu vou começar uma brincadeira contigo. Essa Sim, brincadeira eu vou até usar um pouco da frase inicial que eu fiz quando eu estava fazendo lá a divulgação do nosso papo que aconteceu hoje, que eu brinquei assim, né? Que um é pouco, dois é bom, três é ótimo, quatro não é demais, né? Principalmente não porque é. você é um paizão, a gente percebe muito isso, né, nas postagens e conversando contigo no dia a dia, seja no WhatsApp e aqui agora, só confirma mais isso. Então, é uma escala Likert, essa é uma escala Likert, e na medida que eu for falar algumas coisas, você vai dar sua pontuação. Se você achar que não é nem um, nem dois, nem três, nem quatro, você pode dizer que é o zero, que é o zero que eu coloquei aqui como se fosse tá louco, né? Então pode ser um assunto que você não vai querer dar nenhuma nota e você vai colocar o tá louco. Então, só para reforçando aqui para a galera, a brincadeira é a seguinte: para quem já costuma participar aí do Bora Pai Convida, sempre faça uma brincadeirinha no final com o convidado, e aí ele tem uma escala Likert para ele dar uma pontuação. Se você quiser fazer algum comentário rápido sobre isso, também fique à vontade, certo? Para mamães que não permitem que pais sejam pais, né? Aquela coisa de que, será que ele vai acertar? Não vai? Então pega muito para si e não deixa o pai participar, não deixa o pai ser pai. Qual é a Isso é sua? maluco, né? Porque a mãe tem que deixar, tem que se permitir. Lógico, o pai não vai saber pegar direito, né? Tirando a função de amamentar e, e dar à luz, o pai tem todas as condições de fazer exatamente tudo igual que a mãe faz. Então, sem neura, ele vai trocar a fralda, colocar do lado errado, ele vai aprender na prática o lado certo que é da fralda. Então, relaxa, relaxa, deixa o pai ser pai. Massa. Mas como fala Outro isso, né? é o Marcão, né? Mais dias para licença paternidade. Tem que ter. Então, essa é a escala de 1 a 4, é 4, É de né? quatro, né? Quatro Né? não é demais. Que, na verdade, não digo nem uma licença paternidade, teria que ser uma licença parental, né? Para dividir entre os dois. Muitos Lógico, cada países família tem acontece seus isso, né? acordos. A depender da dinâmica do trabalho de um e de outro, acontece muito essa questão de que você vai pegar 2 meses, eu pego três, enfim, tem outros que são de igual, enfim. Isso é uma discussão que a gente sempre fala aqui, né? Talvez por isso que muita coisa sobra para as mães, né? E por isso que às vezes quando a gente pede liberação para o trabalho para acompanhar a criança no médico, mas tem a mãe, né? Só sobra para a coitada da mãe. Essa é palmadas, bater em Um, criança. Um, um, um. é pouco, pronto. Porque, porque, na verdade, não que eu defenda, mas também não vou levantar a bandeira contra, não pode bater. Lógico, um sermão, às vezes, é cabível, né? Lógico, muito bem ponderado, e também como último artifício, depois de muita conversa e ter explicado muito bem a situação. Massa. Vamos lá. Ter filhos. Ah, 4, não é demais não. Não é Todo demais não, mundo, né? Aí todo mundo prova. quer ser pai. Eu Ainda tava mais ser comentando, pai de diga. eu tava falando lá no grupo, né? Lá no grupo eu falei assim, eu vou fazer a pergunta amanhã para Niltinho. Niltinho, sua meta é povoar o mundo? Não é bem povoar o mundo, né? Mas quando tá na Bíblia, né? Crescei-vos e multiplicai-vos, né? Pois é. Você ia falar uma coisa? Eu cortei, não, né? Não, que todo mundo deve ser pai. Lógico, não deveria ter esse direito. Mas ser pai de menina muda muito o conceito na vida de um homem.
Perfeito. Ó, o Daniel ressaltando aí, quem ajuda é auxiliar de almoxerifado, somos pais, o que nos Boa. difere é que não temos peito e não damos à luz. É perfeito, nada de ajuda, tem a mesma responsabilidade. Isso aí. É, Aí agora eu vou fazer, vou mudar um pouco a brincadeira. Em que nível você ajuda nessas atividades domésticas que eu vou colocar agora, né? Você vai colocar de 0 a 4, né? 0, tá louco, não faço isso. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é ótimo, 4 não é demais. Lavar louça, A4. 4. Os pais adoram lavar uma louça, né? Lavar roupa, Ah, 3 para 4. 3 Porque para aqui 4. essa tarefa é bem dividida entre a gente. Aqui também a gente rola uma divisão. Passar a vassoura na casa, Ah, confesso que não sou muito assíduo. É 1 para 2. 1 para 2. Passar ferro. Olha, eu passo roupa, mas também não tem aquela obrigatoriedade das roupas estarem tudo engomadas. Então, Gente, eu odeio passar roupa. E se eu pudesse, eu usava só roupa que não precisasse passar. 2. É, Dar banho nas crianças. A4. É o 4. melhor momento do dia. Cortar a unha dos filhos. 4 também. 4 também. Cozinhar. 2 para 3. Eu gosto 2 de para. cozinhar, mas a função exata de fazer o almoço, janta, é a minha esposa que faz. Né? A gente faz como hobby, como uma brincadeira, como uma descontração. Bom, Nilton, essa foi uma brincadeira que eu fiz aqui com você para a gente, né, conhecer mais sobre o passar roupa é coisa do passado. Também acho, Marcelo. Acho que negócio de ir com a roupa mais amassada, acho que fica até mais estiloso. Bom, Nitinho, eu quero te dizer o seguinte, eu quero agradecer pra caramba você ter aceitado o convite para vir aqui no Bora Pai, né? É um cara que eu admiro bastante, e como eu falei, ressalto sempre, seu IG é um IG de conteúdo, né? A abordagem, o que você traz para a gente, né? São coisas realmente de, não é simplesmente por troca de curtidas ou de comentários, mas muito do que você vive na sua realidade, que você compartilha com a gente e que nessa troca nos ajuda do lado de cá e que a gente também pode dar uma dica que ajude do lado daí. Então, assim, eu quero agradecer bastante por você ter aceitado o convite e agora eu vou deixar a palavra para você. Alguém tá falando, quer fazer mais alguma pergunta para o Niltinho? Ah, sim, eu ia fazer uma pergunta, já que falou do time aí. Não tem regra de participação, tem que ser São Paulino, né, para participar da roda de conversas. Não, não, até corintiano Ah, pode participar. tá vendo? Ainda bem que eu não sou nenhum nem outro, eu sou Bahia. E agora eu quero deixar a fala para você. Se Não, você quiser eu que quero agradecer pelo convite, né? Que a galera fique à vontade para nos acompanhar aqui no Papo Apaixonado. E estou com um projeto agora de podcast. Então, começo de setembro a gente está lançando. Ó, em primeira mão, não tinha falado data para ninguém ainda. Então, a gente já está gravando alguns episódios. E as coisas vão fluindo. Então, seja um pai participativo, um pai presente, um pai que faça as coisas em casa, né? Um pai que não ajuda, mas sim seja pai, independente se a mãe deixa ou não, independente se você mora com a mãe ou não. Então, honre esse privilégio de ser pai, né? Porque mais do que uma paternidade presente, é o presente da paternidade para nós. exatamente. E é bom para a gente, é bom para os filhos, é bom para a família. Gente, um Todo grande mundo sai ganhando. abraço. Obrigado para todo mundo. E a conversa vai estar no nosso canal, no meu canal lá no YouTube na segunda-feira. Então, um grande abraço para todos e obrigado pela participação. Legal, eu que agradeço, irmão. Um abraço a todos, uma boa noite. Abraço, boa noite. Agora que eu não cortei, ficou 10, 9, 8. Faz parte. Valeu, Até tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.